X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia do nosso X-Tudo Caboquinho. Orlando Câmara está com a gente às terças para trazer sempre uma coluna cheia de análise, de informação sobre sociedade, sobre cultura, sobre a cidade de maneira em geral. Então vou fazer aquela pergunta que eu faço todas as terças. Ô Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá para vocês. Rafael, o sabor de hoje é de fumaça. E eu tenho a impressão que todo mundo que nos ouve agora vai entender por que o sabor de fumaça. No último sábado nós acordamos em Manaus, por volta das 6h30 da manhã, foi a hora que eu acordei, com a cidade coberta de uma densa névoa com forte cheiro de fumaça. O horizonte não se avistava. Eu, da minha casa, não conseguia ver o outro lado do rio, porque a fumaça impedia. Fiz fotos, postei na rede social e fui trabalhar. Fiquei trancado numa sala de podcast por volta de 2h30 e ao sair de lá às 13h, tomei um outro susto, porque a cidade continuava imersa naquele forte odor de fumaça e ao mesmo tempo o horizonte continuava embaçado. Eu venho acompanhando já há algum tempo essa questão da fumaça, que normalmente se dá no mês de outubro. E esse ano acontece agora, no final de agosto. Antes, a fumaça vinha logo cedo e se dissipava. Mas no sábado, ela não se dissipou e permaneceu até o início da noite. Comecei a dividir as questões nas redes sociais e o milagre da internet nos permite ter comunicação com todas as partes do mundo. Embora haja os algoritmos, a gente consegue vencê-los às vezes, né? E tive retorno de pessoas do interior do estado, retorno de pesquisadores, com as notícias as mais absurdas possíveis. Por exemplo, notícias de 9.000 hectares sendo devastados em um dia apenas no sul do Amazonas. Notícias de 1.800 hectares pegando fogo no rio Manicoré. Manacapuru e Iranduba, em Presidente Figueiredo, tomados de fumaça. Notícias de que no entorno da BR-319 já há muitas queimadas pela promessa do asfaltamento do trecho do meio. Ou seja, existe sim uma blitzkrieg, como dizem os alemães, uma guerra de ocupação das queimadas na Amazônia. E isso nós não podemos negar. Onde há fumaça, há fogo. E o pior é que essa fumaça perseverou o sábado inteiro, perseverou o domingo, perseverou ontem, a segunda-feira. Eu voltei a fazer fotos ontem, a postar nas redes sociais. E hoje, terça-feira, amanhecemos com ela embaçando o horizonte. O cheiro está menos forte, menos pior, mas as pessoas relatam sinusite, rinite, garganta, e esse horizonte que não fica claro. E parece até uma alusão à realidade, porque o horizonte da Amazônia não está claro o que será de futuro. Essa grande confusão da fumaça, que esconde o fogo, ela mostra uma realidade que veio à tona também na semana que passou pelo Amazon. Nós estamos há 4 anos consecutivos batendo recordes de devastação da Amazônia. Nós começamos em 2019 com 5.097 quilômetros devastados. Nos últimos 2 anos, de 2021 e 2022, nós dobramos o primeiro recorde e ultrapassamos os 10.000 quilômetros devastados, que correspondem, por exemplo, a uma área maior que o estado do Piauí. E aí você começa a enxergar as questões todas conectadas. A Band News Difusora, por exemplo, noticiou na semana que passou, e noticiou, quero dar parabéns a você e a Jenny, Rafael, por ter noticiado o relatório
da comissão de investigação da morte do Bruno Pereira e do Dom Philip, ligando a pesca predatória e ilegal no Vale do Javari ao financiamento do tráfico de drogas, que lava dinheiro com isso. Ainda há suspeita, por exemplo, de que o tráfico de drogas também banque as balsas de garimpo, que custam cada uma delas mais de R$1 milhão. É preciso que nós que estamos aqui acordemos. Sim, onde há fumaça, há fogo. E nós precisamos começar a identificar quem é beneficiado com esse fogo, porque nós amazonenses, nós caboclos, nós nativos, nascidos ou adotados, não somos beneficiados. Não por acaso, eu andei com um amigo meu ontem, o Roger, com quem eu falo quase todo dia. Ele viu minhas fotos na internet e pessoalmente me narrou o seguinte: Orlando, eu fui levar uma pessoa a Figueiredo e fiquei surpreendido com um grau de devastação das margens da BR-174. Um dos dias que eu voltei de Figueiredo de madrugada, eu tive a visibilidade atingida pela quantidade de fumaça que havia no horizonte no caminho da 174. São depoimentos os mais diversos possíveis que dão conta que nós temos um problema que é inclusive estrutural, porque há satélites para rastrear isso e há órgãos federais e estaduais que podem ter acesso a esses satélites e efetivamente coibir esse tipo de crime. Não são os caboclos que estão queimando a Amazônia para fazer cerrado. Existe todo um discurso: ah, não, os caboclos queimam a Amazônia para fazer cerrado, as ONGs queimam a Amazônia. E aí eu pergunto, que ONG que você tem conhecimento que queima a Amazônia? Aí vão dizer que é com interesse político? Não, gente, chega de pensar besteira. Vamos acordar para a realidade. Existe sim alguém, pouquíssima gente inclusive, que ganha com isso. A maioria só tem a perder. Hashtag pensa, socorro, a Amazônia corre riscos com a mineração ilegal, de garimpagem de ouro, com a invasão de terras indígenas, corre risco sim com o agronegócio sem fiscalização no sul do Amazonas, que hoje é a área mais devastada de todo o estado e pode correr muito mais riscos. Essa fumaça no horizonte é como se fosse um alerta. Nós não temos um horizonte claro e nós precisamos fazer por onde, pensar a respeito e ter atitudes para que ele seja mais claro. Bem, Rafa, eu vou terminando por aqui. É uma coluna de sabor muito ruim, né? Um sabor de fumaça e de fogo. E eu vou hoje trazer de volta o Villa-Lobos, numa canção que ele recolheu dos índios aqui do Pará, da área do Marajó, chamada, eu acho que é a Canção do Sairé número 3. Ele passou pelo saré que acontecia naquela época em que ele vivia, não é o saré de hoje, inclusive, já mudou muito, mas ele recolheu os cânticos cantados em língua geral. Tenho a impressão que esse é o terceiro cântico, Yanuçá Imputira. Vamos ouvir? Aí em 4 vozes, né? Tenor, soprano, contralto e baixo. A canção do Sairé, para você ouvir. Trabalho feito pelo Villa-Lobos, que também recolheu cirandas, cantigas de roda, e que é o grande compositor, talvez, moderno, clássico do Brasil. Dedicar essa coluna de hoje a uma pessoa que eu amei muito e que amo ainda, e que me ensinou a escutar essas coisas, Maestro Nivaldo Santiago.
Que o senhor esteja bem onde o senhor se encontra. Bom dia, gente.